Tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando mais uma aula de bioética e biodireito. Na aula de hoje, eu quero começar com uma pequena reflexão. Como que nós observamos o mundo? Como que nós vemos o mundo? O que eu posso dizer é que quando duas pessoas olham para o mundo, essas duas pessoas nunca vão ver o mundo da mesma forma. Então, sei lá, um biólogo vê o mundo de uma forma diferente que um advogado. Um advogado vê o mundo de uma forma diferente que um médico. Um médico vê o mundo de uma forma diferente que um padre. E assim por diante. Se eu pensar ainda em dois advogados, ou duas advogadas, um advogado, uma advogada, não importa, mas duas pessoas formadas em direito, essas duas pessoas também vão ver o mundo de formas diferentes. Então essas lentes culturais, essas lentes que permitem com que eu veja o mundo, elas são individuais. Então nunca vão existir duas pessoas que vejam o mundo exatamente da mesma forma. O Torres dizia pra gente, deixa eu até colocar aqui um apontador só para facilitar. O Torres dizia pra gente que a visão de mundo ela é uma janela conceitual. Ou seja, a visão de mundo que eu tenho, ela só pode ser compreendida a partir de uma lente cultural. Então, o que seria essa lente cultural que nós vemos o mundo? Essa lente cultural é tudo aquilo que foi utilizado para a minha formação. Então, quando eu olho para o mundo, essa minha visão, essa minha lente cultural, ela está diretamente relacionada com aquilo que eu sou. Ou seja, os livros que eu li, os filmes que eu assisti, a religião que eu pratico, o curso que eu faço, as músicas que eu ouço, se eu vou ao teatro, se eu vou ao cinema, tudo que faz parte dessa minha vida, da minha cultura, vão fazer parte dessa lente cultural. Ou seja, a realidade que eu percebo o mundo depende de como eu fui construído. Por isso que é impossível que duas pessoas vejam o mundo exatamente da mesma forma. Então não importa se eu tenha, por exemplo, gêmeos idênticos, cada um vai ver o mundo de formas diferentes. Então vocês, como futuros profissionais do direito, com certeza não verão o mundo da mesma forma que o futuro profissional da engenharia florestal ou da engenharia civil, que são exemplos aqui da faculdade. E dois de vocês do curso de Direito não vão ver o mundo também da mesma forma, já que cada um de vocês tem lentes culturais diferentes. Lentes que foram formadas a partir da individualidade, a partir daquilo que levou à formação de cada um. Como eu já disse, desde aquilo que nós assistimos na televisão, aquilo que nós lemos, tudo aquilo que realmente faz parte da nossa cultura. Isso faz com que algumas coisas tenham que ser pensadas. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje falam empatia, nós chamamos que ser empático. Eu não gosto muito da ideia de empatia, porque a empatia, ela diz que eu tenho que sentir algo. E veja, se eu sou diferente da outra pessoa, nunca eu vou conseguir sentir o que aquela pessoa sente. Justamente porque nós somos pessoas diferentes, porque nós vemos o mundo de forma diferente. As nossas lentes culturais são diferentes. No entanto, eu posso ter uma alteridade, ou seja, eu posso tentar entender essa diferença. Então, diferente da ideia de ser empático, a ideia, para mim, mais importante é que eu tenha alteridade. É que eu tenha essa possibilidade de entender o outro, entender que o outro pensa de forma diferente e sente de forma diferente. Então eu entendo que o outro não vê o mundo da mesma forma que eu vejo. Então essa alteridade, ela é essencial na compreensão da bioética e do biodireito, e eu diria que essa alteridade é essencial na formação de qualquer profissional. E na área de sociais, que é a área do curso de direito, é impossível pensar num profissional que não tenha essa alteridade. No entanto, quando eu olho o mundo, hoje, século XXI,
ano 2021, esse período de epidemia, algumas pessoas estão falando pós-epidemia, mas não, nós estamos ainda vivenciando a epidemia. O ano de 2021, o século 21, ele é marcado por essas relações sociais. Nós vemos o mundo não somente por nossas lentes, nós vemos o mundo a partir de lente de outras pessoas, a partir daquilo que está publicado no Instagram, aquilo que está publicado no Face. E muitas vezes nós confundimos isso, que a pessoa está colocando como se fosse a nossa verdade. Então, essa forma de relação com o mundo, a partir dessas redes sociais, elas fogem dessa ideia de alteridade, pelo menos na maioria das vezes, porque as redes sociais acabam trazendo para a gente vínculos efêmeros. E lembra que o vínculo efêmero não é um vínculo duradouro. Ele é um vínculo que vai ser super rápido. Então, hoje eu conheço uma pessoa, amanhã eu conheço uma outra pessoa, hoje eu estou seguindo alguém, acho que é o melhor amigo do mundo e de repente eu já nem sigo mais essa pessoa. Então, esses vínculos que nós criamos no mundo virtual, na maioria das vezes são efêmeros. É claro, existem vínculos do mundo virtual que acabam sendo vínculos fortes, mesmo virtualmente, e alguns desses vínculos mais fortes acabam sendo vínculos reais. Agora, quando eu penso ainda no vínculo efêmero, como não existe um compromisso de reciprocidade, isso faz com que eu não me sinta, digamos, responsável pelo outro. Então, eu não sinto essa alteridade. Então, de repente, eu posto algo, ou eu leio algo, e aquilo parece que não tem nenhuma relação comigo. Eu não tenho esse compromisso com essa reciprocidade nesse vínculo que eu crio a partir da internet. Claro, como eu falei, alguns vínculos criados pela internet são vínculos fortes e não são vínculos efêmeros. Mas, infelizmente, a maior parte desses vínculos das redes sociais são efêmeros. O Marsden, por exemplo, ele nos diz que o tamanho médio do núcleo de amigos próximos, né, ele está diminuindo cada vez mais. Enquanto que a rede de contato fraco, esses vínculos efêmeros, ele aumenta. Então, se eu olho uma rede social, a pessoa tem 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 1 milhão de seguidores. Mas se eu precisar convidar um grupo de amigos para ir até a minha casa, quantas pessoas desse grupo de 1.000, de 10.000, de 1 milhão eu faria isso? Se um dia eu ficar doente e precisar que alguém cuide de mim, quantas dessas pessoas que estão na minha rede social, desse 1.000, 1 milhão, sei lá, vão ajudar e vão cuidar? Então, fica bem claro que nós estamos diminuindo nossa rede de amigos, essa rede esse núcleo próximo, e estamos aumentando essa rede de contatos fracos. Como diz aqui, olha, dizem as redes sociais afastam as pessoas. Olha a resposta. Eu não acho. Aí, ao mesmo tempo, o garçom dando uma curtida. Então, o que nós acabamos de falar é exatamente o contrário do que está nessa charge. As redes sociais afastam. As redes sociais, elas criam esses vínculos efêmeros, as redes sociais criam esses vínculos fracos. Voltando, que existem sim contatos, existem sim a possibilidade de redes sociais criarem vínculos mais duradouros. Mas na maioria das vezes ela cria vínculos mais efêmeros. Então, quando eu penso nessa ideia de rede social, nessa questão dos vínculos, bem, uma coisa que talvez passe na nossa cabeça seja o livro 1984. Então, o George Orwell, quando escreveu esse livro, ele falava do Big Brother. Lembra, não tem a ver com o programa, mas o programa com certeza foi baseado em 1984. O livro, ele fala de uma sociedade onde as pessoas são vigiadas o tempo todo, bem a ideia do Big Brother. Então, a partir dessa ideia de sermos vigiados o tempo todo, a partir dessa sociedade criada no livro 1984, eu chego hoje à ideia, por exemplo, do Big Brother Brasil, onde pessoas que são consideradas famosas estão dentro de um programa e estão, de certa forma, ditando
adotando determinados comportamentos. Então, esses famosos das redes sociais, não somente que estão no Big Brother, dentro daquela ideia do Orwell, mas que estão nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, em qualquer lugar, elas vão estar atuando, vão se transformar em autoridades morais, autoridades científicas, políticas. Elas vão nos dizer aquilo que nós devemos fazer. Então, mais do que de repente o cientista, mais do que você ter uma expertise em um determinado conhecimento, a fama vai ser mais importante. Então, se um cientista diz A e um famoso diz B numa rede social, muitas vezes nós preferimos levar em consideração o B do famoso do que o A daquele que tem expertise, daquele cientista. Então, muitas vezes nós vemos pessoas falando, por exemplo, de leis, falando sobre conhecimento jurídico, falando sobre pandemia, falando sobre doença, sobre vacina, sem a menor expertise. Mas como são pessoas famosas relacionadas com esse mundo social das redes sociais, acabam sendo aceitos e acabam muitas vezes fazendo com que aquele conhecimento científico não seja válido em um determinado momento. Então, hoje, de certa forma, em alguns momentos, vale muito mais o número de seguidores da rede social do que efetivamente o conhecimento que uma pessoa tem sobre um determinado conhecimento. Agora, aquilo que eu vejo na rede social, será que é realmente o real? Na rede social, na vida real. Nem tudo que está na rede social, nem tudo que está nas redes é real. Então eu tenho que me colocar nessa ideia de que nem tudo é real e tenho que refletir nesse universo de conhecimento como um universo que permite o erro. Então eu não posso aceitar o conhecimento dado pelo Google, o conhecimento dado pelas redes sociais, como o único conhecimento possível para uma determinada situação. Mas quando eu olho uma imagem como essa, eu começo a pensar que o consumo ele traz felicidade. Porque quando eu olho as redes sociais, as pessoas colocam que compraram um carro sorrindo, compraram uma bicicleta, estão sorrindo, viajaram, estão sorrindo, compraram roupa, estão sorrindo. Então, nós entendemos hoje que cerca de 80% da felicidade está, de uma certa forma, relacionada com o consumo. Bem, eu posso me perguntar, o consumo realmente traz felicidade? Então eu tenho que voltar no início da aula e pensar naquelas redes de conhecimento que são cada vez mais fracas. Então, se os meus vínculos são cada vez mais fracos, talvez o consumo ajude a ter felicidade em um determinado momento. E se eu voltar mais ainda e pensar lá no início da aula, mais no início, na questão das lentes culturais, a forma com que o mundo está sendo colocado para mim pode induzir a ideia de que o consumo traz felicidade. Agora, nós temos nós temos um grande problema quando eu penso dessa forma. Porque dessa forma eu teria que ter 7 bilhões de kits de civilização para pessoas felizes. Então, cada pessoa teria que consumir para ser feliz. Então, se carro seria essencial para a felicidade, todo mundo teria que ter um carro. E o mundo não comporta, não suporta esse tipo de consumo. Então, se eu estou pensando dessa forma, eu tenho que pensar que eu tenho que mudar a minha cultura. E toda mudança cultural, toda mudança no mundo, começa por essa mudança cultural. Então, se eu não mudo a minha cultura, se eu não mudo meus hábitos, eu também não mudo o mundo. Então, para mudar o mundo, eu tenho que mudar a minha cultura. E para mudar a minha cultura, eu tenho que mudar as lentes com as quais eu vejo o mundo. E como eu faço isso? Lendo, estudando, conversando, viajando, assistindo filmes, participando de congressos, criando uma visão cada vez mais crítica sobre o mundo. Eu tenho que ter a possibilidade de entender o mundo de uma forma cada vez mais crítica. Então, eu tenho que observar essas minhas lentes culturais
e tenho que ver como eu estou vendo o mundo. Será que eu estou vendo o mundo a partir de uma realidade mecanicista? A realidade mecanicista do mundo é aquele que tem a resposta certa. Então, para tudo tem uma resposta certa. Ah, não, mas faz isso. Ah, não, faz aquilo. O mundo é tudo dividido em partes e o pensamento é linear. A pessoa A diz para a pessoa B como ela tem que agir. Então, essa é a realidade mecanicista. E se eu não dou a resposta certa, eu estou errado. Então, eu não tenho a possibilidade de debater. Essa realidade, infelizmente, é uma realidade muito próxima do que nós vemos hoje na formação das pessoas. Uma outra lente cultural muito forte é a lente cultural da realidade econômica. Então, o que está certo não é a resposta que está certa, é a resposta que dá mais lucro. Então, enquanto nessa realidade mecanicista eu tenho uma resposta certa, na realidade econômica eu tenho uma resposta que dá mais lucro. Agora, vejam aqui que o pensamento continua linear, A falando para B. Então eu digo, consuma. A pessoa vai lá e compra. Então, o pensamento linear se mantém. É A falando para B. E B não pode interagir com A. Porque nessa realidade, da mesma forma que a realidade mecanicista, eu não permito que as pessoas façam essa troca. Uma lente cultural crítica poderia mudar isso. E essa lente cultural crítica, ela participa de uma realidade complexa. Então, percebam que até o formato do gráfico que eu coloquei aqui, ele é diferente. Ele não é todo certinho, todo redondo. Então, primeiro, eu não tenho mais uma resposta certa, eu tenho muitas respostas. Então, o problema na realidade, então, na mecanicista, para o problema A, eu vou ter uma resposta A. Esse mesmo problema, numa realidade econômica, eu vou ver, opa, o que dá mais lucro? E vou ter uma resposta. Numa realidade complexa, eu vou analisar esse problema. Depois eu até descobrir que existe apenas uma resposta, por que não? Mas eu só vou ter certeza que existe uma única resposta depois que eu analisar isso de uma forma complexa, de uma forma cada vez mais integrada. Então veja que o pensamento deixa de ser o pensamento mecanicista, deixa de ser o pensamento voltado para o financeiro e passa a ser agora um pensamento complexo. Então não é A falando com B, é A falando com B, falando com C, com D. Mas ao mesmo tempo que o A fala com B, o B fala com A. O A fala com o D e o D fala com A. Então é uma realidade que eu permito que as pessoas dialoguem. É, nessa realidade econômica, nessa realidade mecanicista, muitas vezes nós temos a falsa ideia de que nós estamos nos comunicando, que nós estamos dialogando. É o que nós chamamos hoje de monólogo coletivo. Eu falo, 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 mas alguém depois dá a palavra final. Então dá a impressão que eu tive a possibilidade, que foi possível eu exprimir as minhas ideias e que as minhas ideias estão sendo aceitas, mas não. Eu só tenho as minhas ideias aceitas nessa realidade complexa. Então, A fala alguma coisa, eu ouço, retruco com A concorda ou discorda, fala novamente, e de repente eu não tenho muita certeza, procuro o C, volto para o B, volto para o A, e vou criando um pensamento complexo. Então, essa visão de mundo é uma visão de mundo que permite a incerteza. Essa visão de mundo mecanicista e essa visão de mundo econômica, ela não permite a incerteza. Então, eu preciso de uma realidade de mundo que eu possa ter incerteza, que eu possa errar. Então, enquanto nós estamos aprendendo nesse nosso mundo de redes sociais, dessas redes fracas, enquanto eu estou aprendendo que eu preciso o tempo todo ter sucesso, o pensamento complexo ele diz não. Eu tenho o direito de ter incerteza, eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de falhar. E é claro, se você tem o direito de ter incerteza, você tem o direito de ter certeza, você tem o direito de errar, você tem o direito de acertar, se você pode falhar, você pode ter êxito. Então, a possibilidade dessa complexidade é muito maior do que a possibilidade dada por um pensamento linear que é visto nesse pensamento mecanicista e nesse pensamento econômico. No ano de 2021, 50 anos desde o ano de 1971. Por coincidência, faço 50 anos
também esse ano. Mas 1971 está aqui não por causa do meu aniversário. 1971 está aqui por causa desse livro, Bioética, Uma Ponte para o Futuro. Então, Potter escreveu esse livro em 1971, e Potter, ao escrever esse livro, ele cunha o termo bioético e ele cria as bases da bioética. Então, quando se começa a discutir bioética, há 50 anos, hoje nós temos, por exemplo, esse livro, A Bioética, de Potter, 50 anos depois. Ele acabou de ser lançado, fiz a compra dele hoje, estou super curioso para ler esse livro, vai ser minha leitura agora de carnaval, e depois eu comento sobre ele com vocês. Mas, nesse primeiro momento, pensando nesses 50 anos da bioética, eu trouxe para vocês, então, uma pequena aula que eu achei bastante interessante de um professor da PUC, onde ele discute rapidamente, são menos de 10 minutos, desculpe, um pouquinho do livro do Potter, Uma Ponte para o Futuro. Então, logo em seguida do vídeo, nós voltamos a conversar. Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vou tratar desse livro aqui, ó, Bioética, Ponte para o Futuro, de Van Rensselaer Potter. Essa é uma aula específica para a minha turma, querida turma de Bioética da Universidade Católica de Salvador, mas serve para você também que se interessa pela origem da bioética, esse campo do conhecimento tão fascinante, tão importante para a nossa sobrevivência e para o nosso futuro, não é? Pois é, aqui está aí, ponto 1, é o primeiro ponto do nosso curso de bioética, lá da Universidade Católica de Salvador, tá? E a gente começa esse debate sobre bioética perguntando-nos como foi que surgiu a bioética e qual foi o seu propósito. A despeito de existir uma divergência entre se foi Fritz Jah, em 1927, que cunhou pela primeira vez o termo Bioethik no alemão, no seu imperativo bioético, que tem relação com o imperativo categórico de Kant, ou se foi efetivamente Potter, com o termo bioética. Eu acho que Potter não teve acesso ao artigo de Fritz Jah, mas foi Potter, em 1970, com o artigo publicado, e posteriormente com o seu livro, 1971, com a Bioética, Ponte para o Futuro, que pela primeira vez cunhou esse termo bioética, bio, de vida do conhecimento das ciências biológicas, e ética do conhecimento das ciências sociais, das humanidades. Então, Potter foi quem efetivamente disseminou esse termo bioética a partir da literatura norte-americana em 1971, que foi traduzido para o português apenas no ano de 2016, muito recentemente, com o prefácio, inclusive o grande prefácio do professor Léo Pessini, falecido, grande professor, que Deus o tenha. Mas voltando para a tela aqui, como surgiu a bioética e qual o seu propósito? Então Potter, tá ele aí, buscava responder a seguinte pergunta: qual é o tipo de futuro que nós queremos? E a preocupação de Potter, percebamos que é uma preocupação do pós-guerra, havia toda o pós-holocausto, pós-1945, o Código de Nuremberg, todo aquele vexame com o final da Segunda Guerra, tanto com a bomba atômica que os Estados Unidos lançaram sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki, quanto pela descoberta dos campos de concentração de Hitler, do Terceiro Reich. A gente começou a fazer a seguinte pergunta: que tipo de futuro nós queremos para a Terra? E Potter define logo de cara em sua obra que a ciência, essa ciência nossa que a gente costuma chamar de ciência, ciência natural, é conhecimento, mas não é sabedoria. O que é sabedoria na perspectiva potteriana? Sabedoria é o conhecimento mais importante de todos, é o conhecimento de como usar o conhecimento para o bem social. O conhecimento de como usar o conhecimento para o bem social. O conhecimento mais importante de todos. Está aí. E a partir daí ele cunhou, ele trouxe esse neologismo, bioética, sendo a bioética uma ponte entre a ciência biológica e a ética. Ética é entendida no sentido de regras de conduta de uma determinada coletividade, no caso, a nossa coletividade, a humanidade. Então, a bioética seria essa ponte entre a ciência biológica, entre as ciências naturais, entre a medicina e as humanidades.
e as ciências sociais. E outras coisas também, porque a bioética ela não é só interdisciplinar, ela é transdisciplinar. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, a ideia é fazer ciência com sapiência para a nossa sobrevivência, porque a ciência em si mesma não é um fim em si mesmo, não se justifica por só, a gente tem que saber utilizar essa ciência. Então, surge assim a bioética, no início da década de 70. Nessa perspectiva potteriana, existem várias correntes da bioética na ideia da ciência da sobrevivência. Então, perceba de forma preliminar que essa perspectiva potteriana ela é uma perspectiva de macrobioética, de salvação da humanidade, preocupação com o todo, com o globo. Não é nem de micro, e aí partindo para uma classificação de bioética, microbioética, que seria voltada mais para as relações específicas, relação paciente-médico, meso para as questões de saúde, sanitárias, né? E macro para as questões globais, uma bioética global. E a hipótese segue dizendo o seguinte, olha, a ciência da sobrevivência, a bioética, deve ser mais que uma ciência apenas. Portanto, sugiro o termo bioética para enfatizar os dois ingredientes mais importantes na obtenção da nova sabedoria, que é tão necessária. Quais sejam ele, o conhecimento biológico e os valores humanos. Não adianta nada na perspectiva de Potter, um sem o outro. Tá? De acordo com Potter, se a gente quer preservar a dignidade do indivíduo e se a espécie humana deve sobreviver e prosperar, precisamos cultivar o mundo das ideias e aperfeiçoar as técnicas para se chegar a juízos de valor. Então, essa é uma visão pós-positivista. Então, Potter traz a necessidade da valoração, aquela ideia do cientista neutro, axiologicamente neutro do ponto de vista valorativo, ele joga por terra. Porque para sobreviver, para a gente conseguir a emancipação, a modernidade veio com dois pilares, não é? A emancipação e o domínio do Estado, o domínio do direito. Para a emancipação das pessoas, a dignidade da pessoa humana, a gente precisa valorar da forma correta a nossa ciência. Segundo Potter, não temos de implorar por uma moratória sobre novos conhecimentos. Potter é categórico nesse sentido. A gente não precisa atrasar. Não existe conhecimento perigoso. Vamos falar disso aqui. Perigosa é a ignorância ou a falta de conhecimento de como usar o conhecimento. Tá? Então, Potter, o que ele exige? O que ele sugere? Um acompanhamento do conhecimento biológico associado aos valores humanos, ou seja, uma ética interdisciplinar baseada na perspectiva dele, na biologia. E ele pauta o seu estudo, o seu caminho, a partir de 4 pontes. A ponte entre o presente e o futuro, porque a ideia dele de sobrevivência é preservar a humanidade, através de uma nova abordagem focada em interesses de longo alcance e com objetivos de salvaguardar a sobrevivência não dele, não do indivíduo específico, mas da coletividade, da humanidade. Uma ponte necessária entre ciência e valores. A gente tem que perder aquela perspectiva de que a ciência é avalorativa. E aí tem muita relação também com a escola de Frankfurt, tem muita relação com esse pós-guerra e esse questionamento, porque no início do século XX achávamos que a ciência ia levar a humanidade à redenção. E não foi isso que aconteceu. Uma ponte também entre natureza e cultura, cultura entendido como aquilo que a gente faz, tudo que é projeto, objeto derivado da ação humana, cultura, tem que estar relacionado com a natureza, isso não pode ser negligenciado, no sentido no objetivo de favorecer uma evolução cultural, a gente precisa adotar um novo comportamento que coloque a natureza no primeiro plano, né? Donald Trump até hoje não aprendeu isso, e é uma ponte entre o ser humano e a natureza. O ser humano também tem que levar em consideração, quando de suas ações, a importância da natureza. Então essas 4 pontes são as pontes que norteiam a bioética potteriana. E aí Potter tem uma sacada muito interessante, que ele assume o seguinte, olha, a discussão científica ela é muito inteligente, pragmática, entretanto ela não move as pessoas. O que move as pessoas? A fé, o credo. E ele abre sua obra com o credo bioético, porque ele, na opinião dele, o que vai movimentar a ação das pessoas é elas internalizarem a título de crença de que determinadas ações são fundamentais, caso contrário,
a gente vai perder o nosso planeta e só existe esse planeta para a gente viver. Então, assim como Kant com seu imperativo categórico, a sua ideia de pautar-se num credo, numa máxima que sirva para todo mundo, Potter busca traçar diretrizes para a ação e não meramente a posse de conhecimento, formando um sistema de moralidade orientado para o futuro. Então, segundo Potter, as crenças são importantes porque determinam o que o homem faz. Elas fornecem impulsos emocionais que energizam tanto o aprendizado quanto a ação. Olha que bonito isso. As crenças são importantes porque determinam o que o homem faz. Elas fornecem os impulsos emocionais e a gente é movido pelas emoções. Né? Tá lá David Hume, diz isso, o Tratado da Natureza Humana. As emoções é que mandam. Então, que energizam tanto o aprendizado quanto a ação. Então, é preciso de um credo. E aí ele complementa dizendo que parece provável que essa bioética que ele está sugerindo, essa ciência da sobrevivência, seja possível apenas quando houver um sistema de crenças compatível com essa situação mundial. Na década de 70 tinha aquele boom populacional, ele estava preocupado também com o crescimento populacional, inclusive na placa do carro dele era, certa época, era zero crescimento populacional, zero crescimento da população mundial, abreviado. Mas, enfim, não vou falar disso, não. Eu quero falar dos credos de Potter. Credo número 1. Segundo Potter, ele escreveu, creio na necessidade de uma ação corretiva e imediata para melhorar este mundo assolado por crises. Qual o compromisso que ele assume a partir desse credo? Trabalharei com os outros, veja a interdisciplinariedade, para aperfeiçoar a formulação de minhas crenças, desenvolver credos adicionais e procurar um movimento mundial que torne possível a sobrevivência e o aprimoramento do desenvolvimento da espécie humana em harmonia com o meio ambiente natural e com toda a humanidade. Credo número 2. Potter aceita o fato de que a sobrevivência futura da humanidade, bem como o desenvolvimento da humanidade, tanto cultural quanto biologicamente, é fortemente condicionado pelas ações que realizamos no presente e planos que afetam o meio ambiente. Então, ali no final da década de 60, início da década de 70, é quando surge esse pensamento de que, opa, nossas ações hoje podem comprometer o nosso amanhã. E aí é nessa perspectiva que ele assume o compromisso de tentarei viver minha própria vida e tentarei influenciar a vida dos outros, de modo que promovam um mundo melhor para as futuras gerações. É uma preocupação com as futuras gerações. De alguma maneira a gente podia associar isso com a beneficência geral, coloquei aí entre parênteses, e tentarei evitar ações que coloquem em risco o futuro. É como se fosse uma não maleficência geral. Nós todos temos a obrigação de não fazer o mal ao outro. E isso compete também, e isso diz também respeito às gerações futuras. Muito importante. O terceiro credo de Potter, creio na singularidade de cada indivíduo e na sua necessidade instintiva de contribuir para o aprimoramento de alguma unidade mais ampla da sociedade, de forma que seja compatível em longo prazo com as necessidades da sociedade. Então, ele também critica essa questão das fronteiras, do nacionalismo, então uma forma mais ampla de se encarar a sociedade. Tá? Qual o compromisso? Segundo ele, tentarei ouvir o ponto de vista fundamentado dos outros. É a abertura para o diálogo, é a abertura para a escuta, o debate interdisciplinar, seja de uma minoria ou de uma maioria. E reconhecerei o papel do compromisso emocional, em relação com o credo, em produzir ação efetiva. Credo número 4, penúltimo credo. Algumas obras apresentam 5 credos e outras apresentam 7 credos no credo potteriano, mas como na obra brasileira, que é essa que eu tenho em mão, só tem os 5 credos, os 5 primeiros credos, eu só vou apresentar 5. Então, o penúltimo credo 4 diz que creio na inevitabilidade de algum sofrimento que deve resultar da desordem natural das criaturas biológicas e do mundo físico. Ele separa a desordem em 2 desordens, né? E o sofrimento em 2 sofrimentos. Um que é inevitável, e aí a gente não tem por que sofrer com esse
sofrimento, essa desordem inevitável, o acaso da vida, as contingências, as vicissitudes da vida, e outras aquelas que a gente pode evitar. Né? Epicteto já dizia isso, né? A vida é formada por duas coisas. As que a gente pode evitar, dois tipos de problema, aqueles que a gente pode evitar e os que a gente não pode evitar. Então a gente deve se preocupar só com aqueles que a gente pode evitar. E seguindo Potter aí com seu quarto credo, não creio, não aceito passivamente o sofrimento que resulta da desumanidade do homem. Então, tem um sofrimento que é natural, as pessoas ficam doentes, as pessoas têm. São esses os aspectos contingentes da vida que a gente não controla. Né? O acaso, que algumas acham que é destino, mas na opinião dele é o acaso da vida. Essas questões não têm como serem evitadas, mas o sofrimento gerado pela própria desumanidade, aí esse busca combater. Qual o compromisso dele? Enfrentarei meus próprios problemas com dignidade e coragem. Assistirei aos outros na sua aflição e trabalharei com o objetivo de eliminar todo o sofrimento desnecessário da humanidade. Então veja, a bioética, em seu nascimento, ela surge para eliminar o sofrimento da sociedade nessa perspectiva potteriana. Qual o sofrimento? O sofrimento evitável, o sofrimento decorrente da desumanidade. E o último e quinto credo bioético, Potter diz o seguinte: creio na finalidade da morte como uma parte necessária da vida. Veja que no último credo ele subverte essa concepção que a gente tem da morte. Né? Não devemos morrer, nunca vamos evitar a morte a todo custo. Ele, não, peraí, a morte é importante, o processo de renovação é importante. E aí ele conclui: afirmo minha veneração pela vida. Creio na fraternidade humana e minha crença de que tenho uma obrigação para com as futuras gerações da humanidade. Veja, ele venera a vida, mas entende o papel da morte na ressignificação, na reordenação das coisas. O compromisso: viverei de uma forma tal que beneficie a vida dos meus semelhantes humanos de hoje e do futuro. E assim serei lembrado com carinho pelos meus entes queridos. Hoje e o futuro. Essa foi a frase final do vídeo. Então não tem como eu pensar no mundo, não posso pensar mais no mundo sem pensar no hoje e sem pensar no futuro. Não tem como ser bacharel em direito, não tem como ser engenheiro, não tem como ser advogado, médico, não tem como ser professor, dona de casa, não tem como você ser nada sem você pensar no hoje e pensar no futuro. Então eu preciso de lentes culturais que me ajudem a ver o mundo hoje, e essas lentes culturais precisam me ajudar a entender a complexidade do mundo e precisam me ajudar a entender como esse mundo vai ser no futuro, para que eu possa interferir nesse mundo para que esse mundo seja melhor, não só para mim, mas para o outro. Então, lembrando, nesse caso, daquela ideia de alteridade. Então, eu preciso entender que mesmo que as minhas relações sejam fracas, que mesmo que essas relações de redes sociais não façam uma ligação forte, eu tenho que ter essa alteridade e tenho que pensar no hoje e tenho que pensar no futuro. Porque disso depende não somente a minha sobrevivência, mas depende a sobrevivência de toda a raça humana, depende a sobrevivência do nosso planeta. Então, a partir de toda essa reflexão, fica agora o convite para que você interaja com o nosso fórum. Lembra que o nosso fórum ele faz parte da atividade avaliativa de vocês, que são aqueles 3 pontos. Então, falando um pouquinho sobre como o curso de Direito pode atuar formando uma ponte para o futuro. É isso, pessoal. Continue se cuidando. Nós temos ainda uma pandemia a enfrentar. Nós temos ainda pelo menos 1 ano, talvez 2 anos enfrentando essa pandemia. Então, mesmo com retorno de aula, mesmo com vacina, nós temos ainda bastante tempo até que as coisas retornem ao que se chamam de normalidade. Então, se cuidem e nos vemos em breve. Até mais.